Olá, aqui quem fala é o escritor JP e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje estava eu trabalhando, saí para o trabalho e eu acabei tendo que socorrer um dos meninos lá da loja. Chegando lá, minha calça já estava um pouquinho esgarçada, sabe, bem, quase rasgando aqui na costura da frente. Aí beleza, fiz o serviço lá, a gente descobriu o problema e acabou que não era um retorno, era um serviço a mais, ou seja, é, poderia ter sido só uma perda de tempo, mas acabou sendo um serviço que vai me trazer dinheiro. Beleza. Aí descendo da escada, na hora de descer eu estiquei, na hora de descer da laje para a escada, eu estiquei um pouco a perna e a calça rasgou. A calça rasgou e eu tinha um cliente, eu tenho um cliente agora para atender aqui em Barão Geraldo. E olha só onde a calça rasgou. Tá vendo? A parte da frente, ou seja, eu tava com as roupas íntimas toda à mostra. E eu vou atender a senhorinha com a calça toda rasgada. Aí tava eu aqui a caminho pensando, meu Deus, eu vou ter que passar numa loja, comprar uma calça e tal. Bem que podia ter um bazar no meio do caminho. Eis que ali atrás, não dá pra ver a placa, mas ali atrás é um bazar. É um bazar e eu comprei uma calça no bazar que me serviu perfeitamente. Então, eu fico pensando o quanto questões energéticas fazem toda a diferença. O quanto a frequência que a gente tá muda a situação que a gente se encontra. Por exemplo, se eu tivesse da pá virada, sabe? Bravo, irritado, já pé da vida, porque eu tava indo num serviço que não era serviço, que era só socorrer uma outra pessoa e não ia ganhar nada com isso. Eu provavelmente não teria conseguido um serviço que vai me trazer dinheiro, provavelmente eu não teria, ao rasgar a calça, eu teria xingado meio mundo e ficado pé da vida, porque eu ia ter que gastar dinheiro e, sabe, uma coisa ia levar a outra e tudo ia ficar horrível. E talvez eu passaria ao lado desse bazar, eu nem teria visto. E a cliente mora nessa mesma rua que eu tô, só que um pouquinho mais pra frente. Então, olha que coisa doida. Eu não consigo não acreditar que o nosso estado emocional, o nosso estado interno cria a realidade ao nosso redor. A diversidade vai continuar tendo. Isso meio que um padrão. Tipo, a diversidade sempre tem. Só que a consequência dessa diversidade é como a gente vai lidar com ela. E isso me ensina uma coisa que eu já tinha aprendido antes, que eu estava tipo, vivendo daquela forma e estava sendo muito melhor para mim. E que eu acabei esquecendo, sabe? Porque, como eu disse no 2 vídeos atrás, eu perdi a conexão. E que doido, eu tava assistindo o vídeo, que eu coloquei o vídeo hoje no YouTube. Eu tava reassistindo ele, eu achei que tinha passado 6 meses, e foram 3. Desde o último vídeo que eu postei até esse que eu postei hoje, que não é esse agora que eu tô gravando, mas enfim, foram 3 meses e a coisa tava tão feia, tão ruim, tão péssima, que eu achei que o tempo tinha sido muito mais longo. Ou seja, a vida também passa mais devagar quando a gente odeia ela, sabe? A coisa se arrasta, sabe? E faz sentido, porque a gente quando tá feliz, por exemplo, um dia muito divertido, por exemplo, você vai pra praia, você não mora na praia, mas você desce pra praia pra aproveitar um feriado. Voa, tipo, vai muito rápido. E aí no fim das contas você para e pensa, poxa, eu não aproveitei nada. Mas é porque você tava tão, sabe, ansioso com aproveitar, descansar e divertir, que você nem parou para prestar atenção que você estava se divertindo. Sabe, muita gente fica irritada no trajeto até o destino para o qual tá indo. E eu sempre gostei mais da viagem do que a chegada, sabe? A viagem, a ida até o local onde a gente está indo, já é a viagem. Então eu gosto de aproveitar esse momento. Por exemplo, eu e minha esposa, quando a gente vai passear,
Agora a gente tá sem rádio no carro, mas quando a gente tinha rádio no carro, ela colocava música e a gente ficava curtindo música, e ela colocava as músicas que ela gosta e eu às vezes colocava as músicas que eu gosto. E sabe, é uma troca muito legal e as crianças, sabe, é muito bacana. Sabe, a ida já é a própria viagem e pode ser aproveitada tanto quanto a viagem. E eu comecei esse vídeo falando de, tipo, é coincidências basicamente, porque acabou sendo uma baita de uma coincidência eu tá. Mas lembra que coincidência é a forma como Deus age na nossa vida. Então, tipo, é curioso, mas não é coincidência, sabe? Acontece justamente porque a gente está alinhado com a energia que criou tudo. Eu tô pensando em gravar um vídeo para falar melhor sobre a energia que a tudo criou. Eu já falei um pouco sobre a primeira partícula no meu livro, A Primeira Partícula, que não ficou ainda tão bom quanto eu gostaria, não ficou tão exato quanto... Porque eu tô sempre aprendendo mais sobre Deus. Talvez eu nunca esgote, porque Deus é infinito, é tudo, sabe? Mas a cada momento eu aprendo mais e eu me sinto mais lúcido para ter esse tipo de aprendizado e às vezes me aprofundar em temas que antes me tiravam do eixo, sabe? Mas enfim, onde eu tava mesmo? A calça. Uma calça, gente. Uma calça me provou hoje que tem alguém no comando. E é alguém bom. É uma energia boa. E é uma energia da qual eu não quero sair da presença, sabe? É mais fácil viver sob o domínio dessa energia do que sob o domínio da outra, sabe? Eu tô falando muito sabe. É, é o medo do silêncio. E a gente não deveria ter medo do silêncio. Ontem, tentando dormir, eu tive insônia. Eu dormi 1 hora ou 2 essa noite. E tinha tanta coisa na minha cabeça, tanta vontade de voltar ativa, que eu acabei dormindo 2 horas. Então eu levantei, fui ler a Bíblia. E sim, é Eclesiastes o livro, e ele não é depois de Salmos, ele é depois de Provérbios. E eu reli todo o Eclesiastes e ele todo basicamente é sobre vaidade e como fugir da vaidade, ou seja, como ser humilde. E é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias. E hoje, como eu tô mais cansado, eu aprendi com os fracassos passados que eu não devo me esgotar, eu não devo querer salvar o mundo inteiro e todas as pessoas. E eu entendi mais ou menos que toda vez que a gente para ouvir o problema do outro e tentar entregar pelo menos uma solução, aquilo demanda uma energia muito grande da gente. E como eu hoje estou cansado, é melhor eu não me colocar nesse tipo de situação. Mas isso não deve deixar com que eu deixe de ajudar, por exemplo, se alguém estender a mão pedindo ajuda. Até porque eu entendi que estando nessa frequência da criação, a força que me anima, para a qual eu faço o que eu devo fazer, as minhas obrigações diárias, por exemplo, a força não vem de mim, sabe de novo. A força não vem de mim. Ela vem de Deus, do Criador, do amor. O vídeo que eu ia fazer e que eu ainda vou fazer é falando justamente sobre amor. Essa é a energia que tudo criou.
Essa é a energia que tudo criou, o amor. E toda vez que uma religião nos separa do próximo, ela está agindo contrário à energia criadora. Porque Jesus era um cara da hora pra caramba. Como que um cristão tem a capacidade, a coragem de apontar o dedo pro outro e falar que ele tá errado em alguma coisa que ele faz da vida dele? A vida dele é dele, ele faça conforme a vontade dele, com quanto que aquilo não afete a mim ou a outro. Cara, sabe? Tipo, o libertarianismo fala sobre isso, é a lei da não é a lei da não violência, é alguma coisa da não violência. Tipo, você pode fazer tudo o que você quiser, conquanto isso não atinja ninguém de forma violenta, não provoque violência, não seja violento, sabe? É isso, o cristianismo é amar a todos. Por exemplo, eu não concordo com o posicionamento político daquela pessoa, ainda assim eu devo amar aquela pessoa. Eu não concordo com a opção sexual daquela pessoa, ainda assim eu devo amar aquela pessoa, porque Cristo nos ensinou, amor, se você se diz um cristão e não é capaz de amar uma pessoa porque ela é gay, lésbica, trans ou o que quiser ser, você não está sendo cristão, você não está seguindo o que Cristo ensinou, você não está jorrando água viva do seu peito, sabe? Você não está deixando o rio fluir, você está travando por causa de preconceitos e ideias equivocadas na sua cabeça, que faz pensar que todas as pessoas devem seguir a sua cartilha, e não é. A nossa cartilha não serve para todos. A minha cartilha, o que eu acredito como verdade, não serve para todas as pessoas. Eu não estou falando para todas as pessoas aqui, mas eu gostaria que você refletisse, depois de assistir esse vídeo, se você está sendo correto nos seus pré-julgamentos. Julgar uma pessoa, condenar uma pessoa ao inferno, falar você vai queimar no fogo do inferno se você continuar praticando esses atos sexuais. Quem é você para condenar uma pessoa ao inferno? Ah, porque está escrito na Bíblia. Tá, mas Cristo perdoou o cara na cruz no último segundo. Então, por que você está condenando? Eu vou ficando por aqui, eu não quero passar muito dos 10 minutos, eu comecei numa reflexão muito boa e eu acredito que eu terminei também numa reflexão muito boa. Então é isso, o que começou com uma calça rasgada gerou um vídeo de 12 minutos que eu espero tenha agregado alguma coisa na sua vida, que esses 13 minutos não tenham sido perdidos e que você sinta a energia do Criador, que você possa vibrar nessa frequência maravilhosa e ver todos os milagres que acontecem todos os dias, que muitos banalizam, chamando de coincidência, e saiba, coincidências não existem. Coincidência é a forma que Deus usa para falar diretamente com o seu coração. Obrigado por assistir o vídeo. Se você sentir no coração de se inscrever no canal, se inscreva no canal. Eu não sou um pregador, eu não sou um pastor, eu não sou um filósofo, eu sou o que sou e só. Sou o escritor JP e eu gosto de conversar com vocês. E se você quiser continuar essas conversas, me acompanhe aqui, que sempre que possível haverá vídeos novos. Tchau, obrigado e até a próxima.